muito bem-vindos! Eu sou o Gabriel. Eu sou a Juliana. E esse é o Pod Bife Sem Bicho, o podcast vinculado ao Laboratório de Zootecnia Celular da UFPR. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Jennifer. Só para eu apresentar um pouquinho sobre ela, então ela é médica veterinária, graduada pela PUC do Paraná, mestre em ciência animal, também pela PUC do Paraná, e atualmente é doutoranda em ciências veterinárias pela UFPR, e ela faz a tese dela sobre zootecnia celular, é minha colega de doutorado. Bom, Jennifer, muito obrigado por ter aceito o convite, primeiramente, né? É muito bom ter você aqui. E a primeira pergunta, né? Na verdade, a gente queria fazer um pedido para você se apresentar melhor, falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira. Então, oi, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu me chamo Jennifer Biscarrabello, eu sou médica veterinária, como eles já disseram, formada já há bastante tempo. A princípio, logo depois que eu me formei, eu fiz minha primeira especialização em clínica médica e cirúrgica de cães e gatos. Atuei na área até 2020. Paralelamente, fui fazendo outras coisas, então eu descobri que eu gostava de direcionar num emprego onde eu tinha que apresentar alguns produtos para um certo público, e aí eu decidi fazer mestrado. Então, em 2012 eu entrei no mestrado. Eu saí do mestrado em 2014 e já fui direto lecionar fisiologia e semiologia numa instituição no interior do Paraná, então chamada Uniguaçu. Eu amava muito trabalhar lá. E lá eu também tinha a oportunidade de atender os animais no hospital da faculdade. E em 2017, meu coordenador, então, me indicou uma colega também, para a gente escrever o projeto pedagógico do curso de Medicina Veterinária do Brasil aqui em Curitiba. Então, nós escrevemos, eu coordenei o curso de 2018, 2019. Lá eu lecionava várias disciplinas também, foi um desafio muito novo, porque eu nunca tinha atuado na área administrativa, nada de gestão até então. Então, foi bem desafiador. E no final de 2019 eu decidi me afastar, porque eu já estava fazendo muita coisa e eu não estava fazendo coisa alguma com muita profundidade, e eu sentia que eu estava cada vez mais distante de um objetivo, mas eu nem sabia que o objetivo direito era esse. Uma coisa é certa, eu amo sala de aula, adoro lecionar, então eu precisava continuar fazendo isso, mas eu não queria continuar na área da administração, da gestão do curso. Bom, então eu pensei que 2020 ia ser um ano que eu ia dar um tempo para minha cabeça, e no final das contas veio a pandemia, né? Todo mundo deu um tempo para a cabeça. Fomos todos obrigados. Mesmo assim, eu continuei atendendo no hospital veterinário, aqui em Curitiba. E surgiu a oportunidade de eu abrir um outro curso aqui na cidade, escrever outro projeto pedagógico de uma outra instituição, e eu fiz. Mas dessa vez eu não quis assumir a coordenação, mas fiquei professora de bem-estar animal lá, que é uma área que sempre me interessou muito. A área que eu já lecionava em outras instituições, tanto como no Brasil. E então eu me vi de novo naquele dilema, né? Eu queria parar, e aí eu estava fazendo as mesmas coisas, e então eu pensei que estava na hora de eu me aprofundar e bem-estar animal batendo desde sempre, desde que eu entrei na graduação. Na verdade, era a razão do porquê eu entrei na graduação na veterinária, e acho que eu nunca quis enxergar muito bem, mas era por aí, minha vontade era essa. E aí eu entrei no LABEA, então, Laboratório de Bem-Estar Animal, então orientada pela professora Carla Molento. E a princípio eu ia estudar dor, seguindo minha linha de pesquisa do mestrado, mas seria uma pesquisa envolvendo comportamento, expressão facial, vocalização de dor, e aí eu entendi que eu não ia dar conta, que ia ser um sofrimento muito grande para mim. Sim. Mas eu precisava fazer alguma coisa em prol dos animais. E a professora Carla Molento, uma das pioneiras na pesquisa de zootecnia celular no Brasil, acabou nos apresentando, né, a todos nós aqui da pós-graduação, a zootecnia celular. Então, depois de uma longa conversa, de muito debate, a gente conseguiu, de muita reflexão, a gente conseguiu elaborar um projeto muito bom, que é como ensinar a zootecnia celular para o médico veterinário e zootecnista, que são potenciais profissionais da área. Então, acho que eu contei um pouco da minha história e por que eu estou aqui, já um pouco tudo junto. Né? Sim, estava entre as nossas perguntas, a gente queria saber mais sobre como que é a tua pesquisa no doutorado, né? Qual especificamente que é a área da pesquisa, o que tu pretende estudar. Mas eu só queria fazer um comentário antes sobre a tua trajetória, que eu acho muito legal que tu
fez a graduação, né? Depois fez o mestrado e aí tu ficou um tempo atuando. E daí depois de anos tu voltou pro doutorado. E isso às vezes é meio diferente do que as pessoas imaginam, é diferente da minha trajetória, né? Pessoalmente, né? Porque eu me graduei, depois eu acabei indo direto pro mestrado e depois acabei emendando o doutorado, sabe? Então eu acho muito legal isso e eu acho que é legal para mostrar para as pessoas que essa possibilidade existe. A gente sempre pode voltar a estudar. Na verdade, existe uma ideia, né, de que a gente tem que decidir o que vai ser com 18 anos e formar com 22, 23 e ser fantástico aos 25. E eu me lembro, assim, eu fui adolescente nos anos 90, tinha uma música que falava 25 anos e eu ainda não fiz nada da minha vida. 25 anos, gente, ainda nada! É sempre tempo e o ser humano cada vez quer viver mais. Sim. Não dá pra ficar com a vida resolvida aos 25 e viver os outros sei lá quantos. Eu particularmente mudar e melhorar. Eu particularmente também acho muito pesada essa pressão, assim, de ter que decidir com 17, 18 anos o que tu vai querer fazer pro resto da vida. Então, esse tipo de trajetória também mostra que é normal a gente mudar, sabe, de área e estudar outras coisas. Eu acho isso muito... não tenho muito o que falar porque eu tenho 23, então eu tô nessa pressão. Tá acontecendo essa pressão agora pra eu escolher a minha área e tudo mais. Mas, enfim, né? É bom ouvir a voz da experiência aí pra gente entender que não é bem assim. Mas então, quando você entrou no Labeia, Jennifer, você começou a estudar zootecnia celular, né? A sua tese de doutorado é sobre o ensino de zootecnia celular, então. Isso. É como adaptar a matriz curricular, já que eu tenho essa experiência de montar projeto pedagógico de curso de medicina veterinária, como adaptar uma matriz curricular para que o médico veterinário e o zootecnista possam atuar nessa área do mercado. A área já chegou e ainda não existem profissionais para trabalhar nela. E o médico veterinário e o zootecnista, esses dois profissionais, eles estão 100% relacionados com tudo que se refere à produção de produtos de origem animal e diretamente ligados ao animal, né? Então, o médico veterinário com certeza participa. E não é uma obrigatoriedade de ninguém a partir de então, mas sim uma oportunidade, mais uma, para quem está na graduação e para quem já é médico veterinário, porque o meu projeto, ele tem um objetivo específico de adaptar a matriz curricular em graduação, mas é só a ponta do iceberg. A ideia é todo mundo precisa saber que pode aprender mais sobre a área. E é muito interessante a Jennifer falar isso, né? Porque, por um acaso, né, o trabalho dela é sobre o ensino da zootecnia celular e eu descobri a zootecnia celular pela Jennifer, né? Foi lá atrás, na minha disciplina de bem-estar animal, foi a Jennifer que ministrou essa aula, né? A matéria é ministrada pela professora Carla Moledo, mas a Jennifer ministrou essa aula. E eu fiquei sabendo, então, muito da vontade que eu tenho hoje em dia, né, que eu penso em trabalhar com isso, foi por conta de coisas que a Jennifer falou naquela aula, né, sobre a relação do bem-estar animal com a zootecnia celular, do meio ambiente. Isso tudo, né, comentou alguma coisa aqui dentro. Então, pelo menos você sabe que o seu objetivo para uma pessoa já funcionou, que foi ensinar alguém sobre isso, né? E a Jennifer comentou que ela ama sala de aula, né? Então, olha só, tá continuamente influenciando pessoas dentro da sala de aula. Exatamente. E eu queria comentar também sobre o que tu estava falando, né, da formação de novos profissionais, porque essa área da zootecnia celular, na verdade, ela é muito interdisciplinar. Tem vários profissionais de vários cursos que podem se envolver nisso e estudar isso, e como tu falou, é uma oportunidade de médicos veterinários, zootecnistas aprenderem sobre isso e ingressarem nessa área. Então é muito legal que tu esteja focando o teu trabalho em pensar como formar essas pessoas e como dar, digamos assim, essa oportunidade ou esse conhecimento maior para que as pessoas se sintam preparadas para entrar nesse novo mercado e nesse mundo que está mudando, né? E as mudanças estão acontecendo. Uma pergunta, inclusive, que eu queria fazer, Jennifer, você falou bastante sobre a questão da medicina veterinária e da zootecnia, né, dentro da área da zootecnia celular, que eu acredito que seja mais focada a sua tese de doutorado nisso, né? Mas que outros cursos você considera aptos a formar profissionais para atuar nessa área e de que forma esses profissionais atuariam, né, dentro da zootecnia celular? Sim, a professora Carla Molento, que é a nossa orientadora, né, coordenadora do Laboratório de Zootecnia Celular e do Labeia, que é o Laboratório de Bem-Estar Animal, ela sempre fala que essa é uma área de todos e de ninguém. Então, qualquer profissional que esteja relacionado a qualquer fração da cadeia de produção pode entrar. Então, pensando no produto final, né, então, na carne cultivada, por exemplo, além de médico veterinário, zootecnista, todo mundo da área da saúde que tem as disciplinas ali de
biologia celular, genética, biologia molecular, histologia. Nós na medicina veterinária, temos a inspeção, que é exclusiva nossa, né? Sim. E esses produtos vão precisar de uma inspeção. Sim. Mas, por exemplo, para o escalonamento das células, a gente precisa de bioreatores adaptados. Quem vai produzir? Quem que vai engenhar um bioreator? Quem vai adaptar os bioreatores que já existem da biomedicina, da bioengenharia, para esse fim? Então, precisa de engenheiros mecânicos. Inclusive, nós temos na nossa equipe, né, uma colega que é engenheira, que trabalha com as questões sociais da zootecnia celular. Pessoal, então, da farmácia bioquímica, da medicina, lembrando que a biomedicina já domina, né, essa questão de cultivo celular para a produção de tecidos para outros fins, não para alimentação, mas... acho que profissionais da área da saúde, de forma geral, é bem tranquilo afirmar engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos, nutrição. Nossa, tem muita possibilidade, porque é uma nova tecnologia de produção de alimentos. Então, como vai ser a planta da fábrica? Então Vai uma área desde muito lá de trás, né? grande. Isso é muito interessante, porque provavelmente tem muitos alunos de graduação assistindo e, né, se você está nessa fase aí como eu de preciso, né, escolher uma área mais ou menos para seguir, não sei o quê, sabe? Ver que é uma área tão abrangente que engloba vários cursos e várias áreas, isso é muito bom, né? É um mercado novo que vai estar precisando de muitos profissionais no futuro. Sim. E também tem a outra parte, né? Porque a gente também tem pesquisas acontecendo atualmente que falam sobre as pessoas envolvidas nesse processo, né? Então, os produtores atuais, como que vai ser o impacto dos produtores, qual que é a percepção dos consumidores, né? Que inclusive é um trabalho que o Gabi está desenvolvendo, né? Então, isso entra daí profissionais de outras áreas também, como administração, talvez até ciências sociais, né, para estudar esse lado mais humano. Então, realmente é uma área muito interdisciplinar, assim, eu concordo bastante com essa visão e que qualquer pessoa que esteja interessada pode, digamos, se jogar nesse mundo e começar a estudar sobre isso. Exatamente. E falando um pouco disso, né, eu acho que principalmente sobre a veterinária e a zootecnia, que provavelmente é a área de maior conhecimento sobre o seu doutorado, de que forma você acha que nas disciplinas já existentes na matriz curricular, nós podemos implementar a zootecnia celular? Porque eu acredito que seja um processo que vai aos poucos, né? Não é simplesmente criar uma disciplina sobre isso, né? Um curso sobre isso, não é bem assim. Então, realmente é um processo que vai, né, ao longo do tempo maturando. Né? A gente já consegue identificar nas ementas, que é então um plano para cada disciplina, né? Nas ementas das disciplinas biologia molecular, genética, biologia celular, né? A biocel. A própria nutrição, né? Nutrição, com certeza. Sabe o que? Forragicultura, quando a gente pensa em carne vegetal, em plant-based, precisa desse conhecimento. Claro que não é 100% relacionado imediatamente, mas é uma construção do conhecimento, né? Sim, microbiologia também. Microbiologia, vírus, Sim. A gente está fazendo Na verdade, a gente já concluiu uma iniciação científica com a Georgia Paulini, que é uma aluna da graduação aqui da Medicina Veterinária da Federal. A gente fez uma pesquisa levantando matriz curricular de 5 diferentes instituições federais, nas diferentes áreas do país, em diferentes cursos, entre eles Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia de Alimentos e Engenharia de Bioprocessos. E tentando justamente fazer isso. E a gente conseguiu identificar em todos esses cursos disciplinas comuns a todos eles. Ninguém acredita, né? Quando a gente pensa que vai fazer veterinária ou vai fazer engenharia de alimentos, eles vão conversar. Super distante, assim. Eles já conversam hoje, a gente consegue ver. Disciplinas que são um tanto distantes, mas que com o ajuste da ementa é possível abordar a zootecnia celular, claro que cada um dentro da sua área. E a gente sugere ali no final dessa pesquisa, ela ainda está em andamento e tal, mas a elaboração de uma disciplina introdutória, e isso aqui na Universidade Federal do Paraná a gente já tem, né? A professora Carla Molento já disponibiliza, então, como uma disciplina optativa para os alunos de Medicina Veterinária e Zootecnia.
Mas é um fato que vai ser necessário um aprofundamento. E aí sim, no futuro, como vocês falaram, vai começando a criar aquela característica de qual área talvez esteja mais relacionada. Mas eu acho um pouco triste a gente já direcionar agora sem que haja, assim, sem que isso seja uma realidade acontecendo em grande escala. Porque parece que a gente já vai limitar. E falar de uma coisa que parece futurística, assim, né? Tem que ser uma coisa que está acontecendo. Mas isso vai sendo conquistada, né? E isso é muito interessante, né? A gente começar a colocar dentro das disciplinas que já existem, como genética, talvez falar sobre genética celular. Sim. Sabe, toda a disciplina de microbiologia celular, sabe? Todas as disciplinas ali falando um pouco sobre isso para no futuro criar novas disciplinas especialmente para isso, né? Uma coisa que me ocorreu agora, inédito. Em primeira mão, acabou de gerar um sinapse. Uma técnica, talvez em técnica operatória, de coleta de material do animal, então fonte desses tecidos. Não tinha pensado nisso ainda. Assim, como vai longe, né? Uma coisa que a gente vê parece tão distante a parte de técnica cirúrgica que pode ser usada nisso. Realmente, é muito interessante. Eu queria perguntar para ti, na verdade eu queria pedir um pouco para tu falar um pouquinho mais sobre como foi esse teu processo de conhecimento da zootecnia celular, porque inicialmente tu falou que quando tu entrou era para trabalhar com dor, né? Então o teu projeto era para ser outra coisa, e daí através da professora Carla tu acabou descobrindo a área da zootecnia celular, né? Eu imagino, e acabou entrando nesse projeto de pesquisa, mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre como foi esse processo. E também sobre assim, o que é a zootecnia celular e a carne cultivada, essa perspectiva de produção de alimentos nova, o que isso significa para ti? Então vamos lá, eu até ri na hora que você começou a perguntar, porque eu entrei no doutorado aqui no finalzinho de 2020. E entrei com o projeto pronto, que eu ia trabalhar então com marcador de dor como uma forma de mensurar bem-estar animal. Bem definido na cabeça, assim. Sim, não, eu cheguei a ter uma reunião com a equipe da época, né, porque muitos já defenderam, enfim. Eu cheguei a apresentar, fiz uma apresentação de todo o projeto, do objetivo, da metodologia. E aí, como eu era nova na equipe, o pessoal da equipe se apresentou para mim. E um dos membros da equipe, então, até então, era o Rodrigo Moraes da Silva, que hoje é um professor, Rodrigo Moraes da Silva, da Universidade Federal, aqui da Escola de Administração. Ele fazia pós-doutorado e ele estudava, então, os impactos da zootecnia celular, os impactos sociais. E eu não me esqueço da estranheza quando ele falou: eu me chamo Rodrigo e eu estou estudando os impactos da zootecnia celular. Oi? Mas o que é isso? Já senti o impacto, não entendi. E aí ele explicou do que se tratava, e eu me lembro, a primeira dúvida que surgiu foi: isso é nutricionalmente interessante? Viável? Foi a primeira dúvida que nunca vou esquecer. E aí eu me lembro que a professora promoveu ali vamos conversar mais sobre tudo, e abriu a minha vez de falar, e eu falei: Rodrigo, isso é nutricionalmente viável? E eu me lembro da cara do Rodrigo, era tudo online, porque a gente em 2020 ainda estava na pandemia, era tudo online. E eu me lembro da cara do Rodrigo, e eu já vejo eu fazendo essa cara. Era uma coisa assim de... E ele é uma pessoa fantástica, né? Então, uma cara assim de muita compreensão da minha estranheza e também muita tranquilidade de entender do processo e do que se trata. Então, não gerou nenhuma ansiedade, nenhuma sensação, nem nada. Ele só assim... explicou, com calma, né? Professor que é. Sim. Então, no primeiro momento foi esquisito, já dando um spoiler, né? De que é uma neofobia, né? Sim. Que é o medo do novo. Que acho que é normal, né? É uma coisa que acontece com muitas pessoas. Foi muito assim. Todos Nossa, nós, né? que. Sim. Primeira vez que eu ouvi uma coisa nova, é normal estranhar. Sim. E aí, que até então. Eu comia carne, a minha filha fazia hipismo, eu comprei meus cães de raça, mas eu preciso dizer que alguma coisa sempre me incomodava nesse processo todo, mas assim, estou falando isso para que ninguém se sinta mal, era eu, comigo mesmo. Então eu sentia que algumas coisas em mim, assim, e na minha profissão, e no porquê eu busquei minha profissão, precisavam ser revistas por mim.
E eu finalmente me senti num espaço e dentro de uma ciência onde foi possível eu repensar tudo aquilo que de certa forma me incomodava, mas eu abafava, ou achava que não era importante, enfim. E a partir daí, do momento que eu entendi do que se tratava zootecnia celular, naturalmente, muito rapidamente eu me tornei vegetariana, não foi nenhum esforço e não foi nenhum momento assim, não. Sim. Só foi o que eu queria sempre ter feito. Foi quase que natural naquele momento, assim. Eu achei a portinha que eu precisava abrir para Sim, ser um impulso. para fazer coisas que eu queria fazer. Uhum. Então, passei a rever assim alguns comportamentos com relação à forma que eu via os animais, me relacionava com os animais, isso da forma que eu fui educada na medicina veterinária, na minha vida, como até então, logo na época que eu me formei, chamava proprietário, agora chama tutor, né? Sim. Então eu pude rever muitas coisas. Então a zootecnia celular, o doutorado e a professora Carla, essa experiência com todos vocês, assim, ela me permite voltar 20 anos na minha vida. Claro que a cara não volta. O cabelo fica branco. Mas essa ideia de eu tenho que estar com a vida resolvida aos 20 e poucos, Sim. eu nem sabia que era possível passar por isso que eu tô passando agora, assim, de... Você tem a chance de viver a tua vida de novo, do zero. Com muito tempo pela frente ainda, com relação a coisas que você tinha certeza que estava certo antes. E agora você tem um outro certo, não é que estava errado, enfim, mas é um outro certo, que você se sente confortável em estar. Então, a zootecnia celular, filosoficamente falando, e eu preciso mandar um beijo para Karen, fala de filosofia, Karen, mora no meu coração. Ela mudou tantas perspectivas da minha vida, assim, que eu até fui longe demais nessa resposta já, né? Nossa, tá ótimo. Tô gostando muito de ouvir isso. Foi assim, eu jamais esperava que eu ia, nossa, amadurecer tanto, com tantas coisas internas, assim. Como se agora tu estivesse voltando a objetivos iniciais, né? De quando tu entrou na veterinária, por que tu entrou. E como tu falou, tu até demorou pra perceber, né? Nem conseguia entender direito, às vezes, certos incômodos que tu sentia. E eu achei muito engraçado quando tu falou que, quando tu fez aquela pergunta pro Rodrigo, né? Ele fez uma cara que hoje em dia tu se vê fazendo. Sim. Eu tava lembrando de algumas conversas que a gente já teve, assim, né? Em outros momentos. Porque a Jennifer já tá estudando isso faz alguns anos, né? Agora já tá terminou o teu segundo ano do doutorado. Tô terminando o terceiro. Terceiro já? Nossa. Passa o tempo. Mas enfim, então a Jennifer já deu aula sobre o assunto, já deu palestra, já foi em podcast. E aí tu comentou algumas vezes sobre algumas perguntas que surgiam, assim, repetidamente, de estranheza, né, das pessoas, por não conhecerem. Então eu queria saber se agora, assim, tu poderia nos elencar uma pergunta, assim, que seja recorrente ou que tu já tenha ouvido mais de uma vez, que seja uma dúvida frequente das pessoas. E como que tu responderia? Joguei esse desafio, assim, essa bomba pra colo. Não, na verdade são várias. As mais frequentes são várias. Então eu vou falar duas. Eu vou falar uma clássica, que, assim, na minha opinião, ela é bastante importante e a gente se esforça para responder cada vez melhor e entender melhor, até porque, como se trata de uma perspectiva, né, que ainda não é uma realidade em escala, então a gente se preocupa muito em não falar assim, antecipando uma expectativa, né? Sim. Porque a gente não pode correr o risco de passar uma percepção que não tá certo. Porque quem tá respondendo tá estudando também, né? Isso, não domina, né? Sim. O assunto com relação à saúde humana. Essa é uma clássica. Se é perigoso, se é cancerígeno. Então, eu acho que essa é uma das mais clássicas, das que eu considero, assim, que me estressam mais para responder, porque eu sinto uma responsabilidade grande de explicar sem poder, assim, garantir que é uma coisa. Sim. Porque é uma coisa que está em desenvolvimento. Uhum. O que me deixa mais tranquila hoje para falar que não é um produto perigoso é o fato de já ter passado por órgãos de fiscalização no exterior, né? Então, a gente já tem a liberação do consumo em Singapura há bastante tempo.
Agora nos Israel, Estados Unidos, e né? agora nos Estados Unidos. Então, isso hoje me dá um suporte bom para responder, calma, não precisa ter muito medo. Mas o que a gente sabe é que a carne cultivada é carne, então ela vai trazer os mesmos riscos do consumo da carne convencional. E existem vários, inclusive a prevenção, o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, sim. Mas aí o consumo da carne vermelha de forma geral. Então, Não é específico para carne não é a cultivada. carne cultivada. O que existe é o contrário, é um esforço para tornar esses produtos, essas proteínas alternativas, otimizá-las para tentar diminuir os riscos do consumo da carne vermelha a partir desse produto. Que são inerentes a alguns aspectos nutricionais, né, Isso. do alimento. Isso. Uhum. Como ela não vai vir de um animal que foi abatido, ela não vai ter contato com alguns patógenos, não vai ser proveniente de um animal que pode ter tido contato com outros patógenos. Sim. Não vai ter os mesmos tipos de contaminação, os mesmos riscos de contaminação. E os riscos de contaminação que existirão são os mesmos de qualquer cadeia de produção de alimentos. Uhum. Então precisa ter cuidado durante a fabricação e preparo, Sim. enfim. E a segunda pergunta que eu queria te dizer, que eu não sei responder ainda e que me perguntam muito é: você vai comer? Você comeria? Eu ainda Essa é não uma sei pergunta dizer. interessante que eu tinha pensado em fazer também. Eu não sei dizer porque Você comeria? não por medo de saúde, não por medo de, não por não confiar no processo, mas por uma questão muito particular. Eu acabei de descobrir que eu sou vegetariana, sempre fui, só que eu comia carne. Porque eu não. Mas não é pensava. filosoficamente era. Eu abafava isso, né? Que se chama paradoxo da carne, né? Dissonância cognitiva. Então eu sabia como era feito, mas eu não queria saber e eu comia então. Porque é bonito no prato, é diferente de quando a gente vê no abate, é diferente quando a gente vê o rosto deles, né? Enfim. Então é muito recente o meu vegetarianismo, né? De fato. Sim. Então o paladar da carne, o cheiro da carne, essa experiência com a carne, ela é nova pra mim, essas sensações são novas. Uhum. E aí, de repente, sentir o gosto da carne de novo, eu não prometo nada. Porque eu tenho muita curiosidade de saber, mas aí é um processo meu, então é uma pergunta que me fazem muito. E eu sempre falo, não sei. E aí as pessoas pensam, não, mas ela tá defendendo, Ela tá que não vai estudando comer. isso e não vai Mas comer. isso é muito interessante, né? Essa questão da neofobia que foi comentada, porque é normal, né? A gente aqui, por estar dentro da universidade, estudando isso mais de perto, talvez a gente pense com uma maior naturalidade, tipo, é seguro, é como se fosse óbvio. Aham. Mas não é uma coisa óbvia, porque antes de eu conhecer, eu também tinha as mesmas dúvidas, né? sim, Então eu acho que a Jennifer, trabalhando com essa parte de ensino da zootecnia celular, o que ela mais vai se deparar é com esse tipo de dúvidas. Inclusive, né, a Jennifer orienta minha iniciação científica, que é sobre a intenção de consumo da carne cultivada no Brasil, e a gente se depara com muitas dúvidas exatamente sobre isso, sobre a saúde humana, sobre é cancerígeno, vai fazer mal, vai fazer bem. E é normal as pessoas perguntarem sobre isso, porque hoje em dia eu acredito que a carne cultivada é tratada como um bicho de 7 cabeças, ainda por não ser uma coisa real no nosso prato todos os dias. Sim. Mas a partir do momento que ela se tornar real, as pessoas vão começar a ver ela como um alimento como qualquer outro, que pode ter seus benefícios e suas desvantagens. Como né? ela já é em alguns países, né? Como a gente estava comentando da carne cultivada, ela já é uma realidade nos Estados Unidos, já é uma realidade em Singapura, então a proximidade com esses produtos novos vai fazer com que as pessoas vão perdendo essa neofobia, né? Esse medo, essa estranheza e vão aprendendo um pouco mais sobre, porque como tu falou, né? A gente que estuda o processo, pra gente é fácil perceber que, não, mas é seguro, sabe? Mas vai ser um alimento saudável, só que realmente pra quem tá fora dessa bolha, Então, talvez fique difícil de perceber talvez isso. o processo é muito diferente da carne convencional e da cultivada, né? O processo de fabricação, de produção, mas é uma coisa que a Jennifer sempre fala, né? Até em outros podcasts já falou, a carne cultivada é carne, né? Então ela vai ter, teoricamente, a gente ainda não sabe por não ter aqui, mas o mesmo gosto, a mesma textura, o mesmo cheiro. Então as propriedades dela vão ser iguais às carnes convencionais. Então as pessoas que comem carne convencional, muito provavelmente, né? Não posso falar por todas, mas terão vontade de comer carne cultivada, né? Enquanto as pessoas que já são vegetarianas e veganas talvez não tenham Não tanto. tenho vontade de comer. Porque Isso não tem mais assim. Aliás, bem pontuada a questão dos veganos, porque como é um produto que vem de uma coleta de um animal vivo, saudável, a gente tem visto nas pesquisas que esse não é um produto
que provavelmente vai ser consumido por veganos, mas muito curiosamente, nessa nossa pesquisa, né, Sim. a gente viu que existe resposta positiva para a intenção de experimentar. Então é engraçado quando a gente vê notícias, por exemplo, quando uma empresa nacional lançou uma linha muito famosa de produtos vegetais, plant-based, carne vegetal, eles lançaram com uma estimativa otimista de um mercado. Então eles fizeram uma pesquisa, uma empresa super famosa, uma empresa responsável, enfim. Eles não iam lançar um produto a pura sorte, né? Então eles fizeram uma estimativa e no final daquele ano eles lançaram a notícia que eles venderam 6 vezes mais do que a maior ideia otimista que eles tinham. Então a própria indústria que domina como fazer, que conhece o seu mercado, que é consumidor de carne não vegetal, se surpreendeu com a venda da carne vegetal. Uhum. Então, a própria indústria desconhece o consumidor. Então, agora, nesse seu trabalho, a gente consegue ver que tem muito vegano respondendo que talvez experimentasse. Aí a gente vê que existe uma inquietação, né, gerada a partir do assunto, e é importante, tem que ter, porque não dá para só assumir que é perfeito, ou então não quero saber, não vou mais ouvir falar. Falando em perfeição, é importante dizer, fala-se também, é importante enfatizar, que as proteínas alternativas, a carne cultivada, esses produtos vêm para atender uma questão de sustentabilidade. Uhum. A gente sabe que sim, eles vão precisar de menos área de terra arável para sua produção, de menos água, menos quando a gente compara com a produção de carne de frango. Para a produção de carne de frango, a gente sabe que o consumo de água ainda é inferior ao provável consumo de água na produção de carne cultivada, mas vai emitir menos gases de efeito estufa. E ainda tem aí uma grande questão, que é um gargalo, que é a quantidade de energia necessária para a produção. Então, hoje a gente sabe aí, principalmente pelas pesquisas da doutora Hannah Thomis, que ainda estima-se que o gasto de energia vai ser maior na produção de carne cultivada do que utilizado hoje na produção de carne convencional. Porque muitos equipamentos, né? Muitos equipamentos vão precisar ser utilizados e aí esse realmente é um gargalo. Então é importante enfatizar, não se trata de uma coisa perfeita que vem para solucionar tudo, mas tem pontos fortes importantes. Sim. E quando a gente fala que a energia é um gargalo, é importante lembrar também que tem muita gente pesquisando, falando em profissionais que podem atuar, né? Tem muita gente pesquisando como utilizar a energia renovável, energia de outras fontes para entrar nessa indústria. Então, que nem comece de uma forma convencional, porque o gasto que já começa utilizando energia renovável, né? Isso é muito, muito interessante, né? Até para mostrar para o pessoal que olha o tanto de oportunidade de pesquisa que ainda não existe e estão aí precisando de gente para fazer isso. Sim. Então, eu acredito que é exatamente isso que a gente falou, né? Talvez a carne cultivada hoje, a primeira impressão é que as pessoas têm, não, isso é um alimento para vegetarianos e veganos, mas às vezes não é sobre isso porque é a carne, né? Então vai ter um público... E às vezes pessoas que são vegetarianas talvez não tenham tanto interesse assim em comer porque não tem vontade de comer um produto que é carne. E isso vai se desenvolvendo com o tempo, vai ter um público para carne cultivada, assim como tem um público para qualquer outro tipo de alimento, né? Eu acho que a palavra-chave é alternativa, né? Como tu falou, a carne cultivada, ela não veio para solucionar todos os problemas, ela não vai ser uma indústria livre de problemas perfeitas, mas ela é uma alternativa que, a princípio, né, de acordo com as pesquisas, parece ser mais sustentável na forma de produzir, também mais ética e que olha para os animais de uma maneira muito mais benéfica, né? Pensando no bem-estar dos animais. Eu acho que essa é a principal razão do porquê a gente está hoje discutindo zootecnia celular dentro do laboratório de bem-estar animal. Com certeza. Tentar diminuir algumas situações de bem-estar animal baixo dentro das cadeias de produção. Mas é importante dizer que a zootecnia celular não vem para substituir a produção de carne convencional. Por isso, então, de novo, como você estava falando, é uma alternativa. A população mundial crescendo, o planeta não tem espaço. Como garantir proteína animal, né? Então, ela vem também para tentar trazer mais uma opção, né?
tá acabando o nosso podcast de hoje, infelizmente. Gostei muito da conversa. Foi muito Mas acho que bonito. foi um ótimo jeito de terminar, assim. Exatamente. De um jeito bem positivo. Infelizmente, então a gente vai ficando com esse episódio por aqui. A gente aproveita também para pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, né? As redes sociais do Zoocel, no Instagram, @zoocel.fpr, o Facebook ZoocelFPR e também o site, né? Que acaba de ser lançado aí ao ar, então o zoocel.fpr.br, né? Vale lembrar também que a Jennifer, inclusive, faz parte do Bico Sem Bicho, desse projeto de extensão, exatamente dessa parte de redes sociais e site, né, Jennifer? Então, vamos ajudar aí a Jennifer A engajar nas redes. engajar as redes sociais pra gente continuar, né, levando esse tipo de informação para as Sim. pessoas aí, no geral, né? E é isso aí, muito obrigado, Jennifer, de novo, Obrigada. Eu que pela agradeço. pela sua presença Obrigada, aqui. pessoal. Tchau, gente. Assistiu, Até mais. ouviu.